E deu Flamengo no primeiro jogo contra o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil. O vídeo de hoje do canal traz todos os bastidores do triunfo por 1-0 e fala também sobre o Flamengo tomando posse do terreno no gasômetro. Houve um acordo com a Caixa. Vou contar também tudo o que rolou nessa quinta-feira. Existe alguma chance de Gabigol renovar o contrato depois da demissão de Tite? Tem tudo isso, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal, ativar todas as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Flamengo, que vai desembolsar quase 5 milhões de reais pela demissão de Tite e seus auxiliares. O custo final é de 4 milhões e 800 mil e o Fla já prometeu fazer essa quitação até o dia 10 de outubro. Com esse valor, Rodolfo Landim chega a 51 milhões e 300 mil reais pagos de multas rescisórias a treinador desde que se tornou comandante do Flamengo. Ele, como presidente, pagou multas rescisórias para Domenech Torrent, Rogério Ceni, Paulo Souza, Vitor Pereira e agora Tite. Quero contar também que Beraldo foi convocado pelo técnico Dorival Júnior para a seleção brasileira para os dois próximos jogos de eliminatórias para a Copa. Ele substitui Bremer, que se machucou com a camisa da Juventus nesse meio de semana. Para completar, queria dizer que a FIFA criará uma janela extra de transferências entre 1º e 10 de junho do ano que vem, às vésperas do Super Mundial de Clubes, para permitir que os participantes se reforcem, busquem jogadores. Importante dizer que essa data na janela será aberta para todos os países, caso as federações de futebol desses países assim queiram. Só para completar, o Inter Miami dos Estados Unidos, time de Lionel Messi, deve ser o convidado entre os times da casa para disputar esse Super Mundial de Clubes. Nessa quarta-feira, o Inter Miami se sagrou campeão da fase regular da Major League Soccer, o que deve lhe valer esse convite. Quero falar sobre Gabigol e a chance dele permanecer no Flamengo para a próxima temporada. Essa possibilidade era completamente descartada enquanto o Tite era o técnico. Gabigol tem péssimo relacionamento com o ex-treinador do Flamengo, só atuou 3 vezes como titular em um ano de trabalho do Tite. Embora o Tite também não fosse o único problema, o Gabigol tem algumas questões envolvendo o Marcos Braz e também o presidente Rodolfo Landim. Com o Tite fora, com o Marcos Braz completamente alijado do processo de eleição, ele não fica para o próximo ano independentemente do vencedor, e com uma chance real de o Rodrigo Dunche, que é o candidato da situação, perder a eleição marcada para o fim do ano, há quem imagine que o Gabigol possa permanecer, especialmente se o Felipe Luiz fizer sucesso como técnico do Flamengo. É que o novo treinador rubro-negro tem excelente relação com o Gabigol, uma parceria que começou quando ambos eram atletas e jogavam pelo Flamengo. Agora é aguardar os próximos passos e as próximas cenas dessa novela. Se o Gabigol arrebentar daqui até o fim da temporada, passa a existir alguma chance dele renovar o contrato, especialmente se o Felipe Luiz ficar. Do contrário, o Gabigol vai precisar buscar outro clube. Tenho contado para vocês que ele só não virou jogador do Palmeiras na metade do ano, porque Dudu e Flamengo não se acertaram. Gabigol e Dudu seriam envolvidos numa troca. E você, o que pensa sobre tudo isso? Hora de falar sobre Gabigol, que segue na pauta de vários clubes brasileiros. Meus amigos Everton Guimarães e Thiago Fernandes afirmaram nas últimas horas que Gabigol no Cruzeiro é uma possibilidade real. A curiosidade é que eu havia ouvido de uma pessoa que trabalha no staff do Gabigol que o Cruzeiro fez contato, demonstrou interesse na metade do ano e desapareceu do mapa, levando o staff do Gabigol a entender que o Cruzeiro não tem a intenção de contratá-lo. O que eu fiz? Diante de todas essas possibilidades, conversei na manhã dessa quinta-feira com um dirigente cruzeirense. Essa pessoa não descarta Gabigol como reforço, mas afirma que a prioridade é outra. Hoje o Cruzeiro busca 2 atacantes de lado de campo de velocidade, de bom drible, que não tem as características que o Gabigol exatamente apresenta nesse momento. Mas essa pessoa não descarta Gabigol, embora ela imagine que o Gabigol tenha grandes chances de renovar o contrato com o Flamengo, especialmente depois da demissão do Tite, que era alguém absolutamente contrário ao Gabigol, e da contratação de Felipe Luiz, que é muito próximo do Gabigol. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. O Ivanildo quer saber se é verdade que o Tite está acertando com o Corinthians. Ivanildo, não está. E não acredito nessa possibilidade. O Tite se queimou, especialmente com torcedores do Corinthians, quando na temporada passada disse não 4 vezes ao Timão. E ele disse não, alegando que não trabalharia em 2023. Mas foi aparecer o convite do Flamengo para ele mudar de ideia e fechar com o Fla.
Por falar no Tite, já deixo acrescentar também com uma outra informação, a multa rescisória que terá direito o Tite e seus auxiliares será de quase 5 milhões de reais, tá? 4 milhões e 800 mil. O Flamengo já assinou essa rescisão do contrato e promete fazer a quitação dessa dívida, dessa multa, até o dia 10. Ou seja, em mais uma semana vão pingar nas contas do Tite, do filho dele, do Kleber e do César Sampaio, algo na casa de 4 milhões e 800 mil reais. O Janderson com like 22, quem você contrataria para mudar o patamar do Palmeiras? A pergunta é ótima. E eu acho que o Palmeiras precisa exatamente desse tipo de jogador, de atletas que mudem o patamar. O primeiro deles, mais acessível, o Gabigol. E aí eu até vou acrescentar, o Gabigol chegou a fechar com o Palmeiras na metade do ano, ele se tornaria jogador do Palmeiras se Dudu e o Flamengo tivessem se acertado. Haveria uma troca, o Dudu indo para o Flamengo, o Gabigol vindo para o Palmeiras. Não houve acordo no final das contas entre Dudu e Flamengo, e o Gabigol acabou continuando no Flamengo, tá? Então, para responder a sua pergunta, eu iria de Gabigol. Roberto Dino Pereira. Salve, Nicola. As especulações do futebol geram mais risos que stand-up pastelão. Já estão tirando o Zubeldia do São Paulo. Felipe Luiz é gênio com o jogo. Essa é louca, né, cara? Mas quando os dirigentes do Corinthians vão para a cadeia. Cara, as investigações que estão sendo conduzidas pelo delegado Tiago e pelo promotor do Ministério Público Juliano Atoge, elas ainda não foram concluídas. E o passo final vai ser ouvir justamente o presidente Augusto Melo e seus diretores mais próximos, tá? O Marcelo Mariano, o Sérgio Moura. O Sérgio, inclusive, já não está mais lá. Mas é uma possibilidade real deles, pelo menos, serem indiciados, tá? Só queria falar sobre o Felipe Luiz. Cara, a primeira impressão deixada pelo Flamengo do Felipe Luiz foi boa. Vitória por 1-0, num jogo em que o Hugo Souza falha no gol, mas pega várias outras bolas muito difíceis. Era de se imaginar, o placar mais justo seria uma vitória relativamente folgada do Flamengo ontem, sei lá, um 2-0, talvez um 3-0. Mas, pessoal, calma, né? Calma, não dá pra gente tirar a partir de um jogo qualquer conclusão de que esse é um baita técnico. Se tivesse perdido também não daria para dizer que ele é um péssimo técnico. Aí, por um primeiro jogo, o que mais muda é o astral, é o espírito dos caras, né? Ainda mais por ser uma partida decisiva de mata-mata, enfim. Eu vou esperar para avaliar o trabalho do Felipe Luiz. Eu vi muita gente bastante precipitada, tá? Prometeram responder se renovam ou não no fim dessa temporada. Eles querem entender como é que o São Paulo vai terminar, quais são as possibilidades para se pronunciar. O Rafinha tem 2 convites para ser auxiliar técnico do Felipe Luiz no Flamengo e do Jorge Jesus no Al Hilal. Guilherme Campos, tem novidades nos times classificados para o Mundial do ano que vem? Guilherme, eu cheguei a citar um negócio que é super importante de dizer. Só antes de falar sobre essa parte, o Inter Miami deve ser oficializado nas próximas horas, depois de ganhar a temporada regular da Major League Soccer, tá? E aí ele vai como país mandante, enfim. Bora falar sobre o nosso espaço, sobre o nosso terreno das 6 vagas dos sul-americanos. O que a Conmebol definiu? Os 4 campeões de Libertadores, 2024, 23, 22 e 21, estariam classificados, além dos 2 melhores por ranking. Então, Palmeiras, Fluminense e Flamengo já foram campeões, estão garantidos. O Boca Juniors e o River Plate, pelo ranking, também já se garantiram, tá? Pelo fato da gente ter 3 brasileiros campeões, a Conmebol determinou que nenhum brasileiro mais poderia se classificar pelo ranking. Assim como nenhum mais argentino, porque já tem 2 argentinos. A ideia era dar uma mesclada. Então, a única chance da gente ter mais um brasileiro representando a América do Sul no Super Mundial de Clubes do ano que vem é se o Botafogo ou o Atlético Mineiro se sagrarem campeões da Libertadores. Aquele que for campeão da Libertadores desse ano se classifica para o Mundial de Clubes, para o Mundial Interclubes no fim do ano, que vai acontecer no Catar, e para o Super Mundial de Clubes do ano que vem. É uma vaga, é um título que vale para 2 mundiais. E onde é que eu quero chegar? Se o River Plate, então assim, se o Peñarol ganhar, vai o Peñarol. Se o Botafogo ganhar, vai o Botafogo. Se o Atlético Mineiro ganhar, vai o Atlético Mineiro. A grande pergunta é, e se o River Plate ganhar? Aí o River se junta a Palmeiras, Flamengo e Fluminense como campeões e abre uma vaga no ranking, tá? Eu já vi torcedor do Galo, mas o Galo tá bem no ranking, não importa. Se acontecer de o River ser campeão, quem se classifica pelo ranking é o Olímpia.
Nicola, quanto é que vai custar ao Flamengo a nova comissão técnica? Essa pergunta é espetacular e eu ainda não descobri, tá? O que eu posso contar para vocês em relação ao Felipe Luiz é que ele tinha um contrato em CLT, ele tinha um acordo em CLT na carteira de trabalho, ou seja, não havia um período de contrato. Quando ele foi transformado em técnico do time principal, isso foi alterado. E ele passou a ter um contrato que vence em dezembro de 25. Se ele for mandado embora, ele tem direito a todos os salários até o fim desse contrato, certamente cifras muito inferiores ao custo que Tite e auxiliares tinham. Tite, Kleber e César Sampaio, o filho dele, ganhavam na casa dos 2,5 milhões de reais por mês. Não acho que o Felipe Luiz deva estar ganhando, é palpite, não é uma informação, mas não acho que ele deva estar ganhando mais do que 300 mil reais mensais, tá? Mas ainda estou tentando descobrir em relação a valores. Só para quem está chegando agora, já contei para vocês que a multa do Tite, dos seus auxiliares, ficou em 4.800.000 reais. Flamengo deu chapéu no São Paulo pelo Alexandre, aí você não fala nada. O Eric, eu falei um monte sobre esse assunto, várias vezes. Só para lembrar, né? O São Paulo tinha conversas avançadas com o Alexandre e recuou, entendendo que não valia a pena. O Flamengo cacifou, ofereceu 1.300.000. É assim, eu até contei que o Alexandre jogaria no São Paulo para ganhar 800 mil mensais. Bem menos do que 1.300.000 a que ele tem direito no Flamengo, né? No final das contas, o São Paulo nem fez proposta, a última proposta, ele foi para lá, tá bom? O Gilberto Guim. Boa noite, Nicola. Quem você acha que ganha a Copa do Brasil? Eu acho que o meu galão leva essa. O Atlético é fortíssimo candidato. Ontem até teve a chance de fazer um placar mais elástico. Cara, tá bem difícil palpitar nessa Copa do Brasil, cara, bem difícil mesmo, porque os favoritos nos confrontos são Flamengo e Atlético, né? Isso eu acho que quase todo, é meio que um consenso, né? Mas as vitórias deles não foram tão largas, vitórias por um gol de diferença. Na teoria, Flamengo e Atlético na final. Você que está chegando agora, só não esquece de deixar seu like, por favor. E se os times que vão jogar contra o Corinthians, Flamengo, Vasco e Galo, no Brasileirão pela 30ª rodada, apoiarem Vasco e Corinthians contra a mudança das datas dos jogos? Felipe, essa história não vai avançar, cara. Eu acho que Corinthians e Vasco estão certos em alardear, em procurar o STJD, mas o STJD vai recusar o pedido deles. STJD e CBF não são a mesma instituição, não são a mesma entidade, mas tem uma série de assuntos em comum, uma série, enfim, não vai dar em nada. O Corinthians vai jogar no dia 20 contra o Flamengo, na Neoquímica Arena, e o Vasco vai jogar contra o Atlético no dia 19, lá em São Januário, tá bom? Se o São Paulo desistiu do Alexandre em prol de uma responsabilidade fiscal, sou totalmente a favor. Só não precisa trazer o ramal telefônico Jesus amado. A justificativa é mais ou menos essa mesmo, tá? De que não pode gastar com um lateral esquerdo de mais de 30 anos de idade, embora o Alexandre esteja jogando bem. Robson Santos Nicola, pode melar a negociação do Palmeiras com o Gabigol, no caso do Felipe Luiz, queira ficar com o jogador? Robson, eu cheguei a contar para vocês, baseado numa pessoa muito próxima da Leila, que o Gabigol assinou um pré-contrato com o Palmeiras, tá? Tanto o Gabigol quanto o Palmeiras asseguram que não houve assinatura desse pré-contrato. E admitem que houve um acordo entre as partes, mas para ele se mudar para o Palmeiras na metade do ano, numa troca que levaria o Dudu para o Flamengo. O Dudu e o Flamengo não se acertaram. Então essa troca melou. E o Gabigol hoje está disponível no mercado. Sobre ele, o Gabigol e o Felipe Luiz. O Felipe gosta demais do Gabigol, tanto que já colocou ele para jogar como titular ontem. O Gabigol tinha 3 jogos, desde que o Tite chegou ao Flamengo, como titular. O Felipe Luiz chegou e já colocou ele para jogar logo de cara, e ele fez bom jogo ontem. Ia marcando um golaço de chaleira, chegou a fazer um gol que foi anulado corretamente, enfim. Acho que vai depender muito de como é que a temporada termina. O fato de o Tite ter ido embora é um facilitador para o Gabigol. O fato de o Marcos Braz não ficar em hipótese alguma é outro facilitador. O Gabigol também não gosta do Rodolfo Landim, mas a única chance de o Landim continuar no Flamengo é se o Rodrigo Dunche for eleito presidente, porque aí o Dunche colocaria o Landim como CEO do clube, tá bom? Na estreia de Felipe Luiz como técnico do Flamengo, o vestiário estava tomado por um espírito de cobrança e motivação. Os jogadores sabiam que não podiam mais se acomodar e que precisavam ser mais diretos em campo. Antes do jogo contra o Corinthians, na semifinal da Copa do Brasil, houve uma conversa firme entre os atletas.
A palavra-chave era objetividade. Eles se negaram a desistir do Campeonato Brasileiro e deixaram claro que, em campo, precisariam ser mais verticais, mais incisivos. A vitória por 1-0 no Maracanã, embora não tenha refletido totalmente a superioridade do time, foi um passo importante nessa direção. A famosa falta de agressividade que vinha marcando as últimas partidas, como no confronto com o Peñarol, foi deixada para trás. O time já vinha com uma postura diferente. No último domingo, apesar da vitória por 1-0 sobre o Atlético PR, o Flamengo girou muito a bola, mas faltou contundência. Contra o Corinthians, essa mentalidade mudou. Gerson, o porta-voz do grupo, liderou o movimento por mais garra e objetividade. O resultado foi evidente: 19 finalizações, 9 de fora da área, e uma superioridade clara com 57% de posse de bola. Foram 6 grandes chances de gol criadas, mas apenas uma concretizada. Mesmo assim, o time deu uma amostra do que pode ser quando mantém a intensidade e a busca constante pelo gol. Felipe Luiz também mostrou um lado enérgico que não se via com Tite. Na preleção, ele foi vibrante, levando essa eletricidade para o campo. Quando Alex Sandro marcou o único gol da partida, o treinador não hesitou em se jogar no gramado para comemorar junto com os jogadores. Essa sintonia entre técnico e elenco parece ser o combustível para o Flamengo neste momento decisivo. Mas, além da Copa do Brasil, há outra missão que os jogadores abraçaram: não desistir do Campeonato Brasileiro. Com 9 pontos de diferença para o líder Botafogo e um jogo a menos, os atletas sabem que o caminho é difícil, mas não impossível. Alex Sandro, o autor do gol, deixou isso claro em entrevista à Flá TV. Quando perguntado se ainda acreditava no título do Brasileirão, sua resposta foi firme: quem não acredita, não é Flamengo. Essa mentalidade de lutar até o fim, de não se render, é o que pode fazer a diferença nesta reta final de temporada. O Flamengo enfrenta desafios tanto na Copa do Brasil quanto no Brasileirão, mas o espírito de luta, a vontade de apagar o passado recente de atuações apáticas, está visível nos olhos dos jogadores. Agora, a grande questão é: será que o Flamengo vai conseguir manter esse ritmo? A partida contra o Corinthians foi uma amostra de que o time tem capacidade, mas o teste real será manter essa intensidade nas próximas partidas. Com o Campeonato Brasileiro ainda em aberto e a semifinal da Copa do Brasil à vista, o Flamengo tem a chance de mostrar que pode, sim, brigar por tudo.